Neste tempo atual, à medida que navegamos em direção ao desfecho dos tempos, é inevitável não perceber os indícios que nos rodeiam, apontando para uma época que se encaminha para o clímax da trajetória humana. O capítulo 24 de Mateus não apenas se revela como uma parte da Bíblia, mas como uma narrativa contínua em nosso cotidiano. Nesse capítulo, Jesus mesmo descreve os sinais que indicam o desfecho dos tempos: conflitos, rumores de guerra, nações se erguendo contra nações, reinos contra reinos, fome, epidemias e terremotos em diversos lugares. Essas não são apenas palavras vazias, mas sim as realidades que lideram as manchetes de nossos jornais diários. Cada título, cada confronto, cada disputa em curso ecoa como os primeiros indícios de uma transformação iminente, a agonia que precede o ápice de uma era. Ao observarmos esses acontecimentos, percebemos que não são eventos isolados, mas sim sinais interligados dos primeiros momentos de uma nova era, conforme Cristo previu de Mateus 24, 1-8. Naquele tempo, Jesus saiu do templo e, ao caminhar, seus discípulos mostraram-lhe os edifícios do templo. Em resposta, Jesus disse-lhes que todas essas coisas que eles viam seriam acompanhadas por eventos significativos. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, disse ele, enquanto estava sentado no Monte das Oliveiras. Então, os discípulos se aproximaram dele em particular, perguntando quando essas coisas aconteceriam e qual seria o sinal de sua vinda e do fim do mundo. Jesus respondeu-lhes: cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirão de guerras e rumores de guerras. Vejam que não se perturbem, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestilências e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o começo das dores. Somos testemunhas de um mundo em tensão, onde o fio da paz está desgastado e frágil. As nações permanecem firmes à beira do conflito, com potenciais pontos de inflamação fervilhando por todo o mundo, no Oriente Médio, na Europa, no Mar da China Meridional. Todas as regiões seguram a respiração, antecipando o que pode vir a seguir. As pessoas estão nervosas, o cenário global está montado, com cada nação. Um jogador neste jogo precário onde um único passo em falso pode levar a uma descida ao caos. Neste cenário, uma figura profética milenar entra na nossa consciência coletiva. O Anticristo, longe de ser uma relíquia da literatura apocalíptica, o Anticristo é um dos personagens principais do ponto culminante da história. Um homem envolto em trevas profetizou que emergiria das sombras da profecia bíblica. Esta entidade não é uma mera metáfora, ele é a própria personificação da ilegalidade e da rebelião contra Deus que vê por trás da superfície do nosso mundo. A ascensão do Anticristo, conforme predito, é inevitável. Sua ascensão ao poder está inextricavelmente ligada aos eventos do fim dos tempos descritos no livro do Apocalipse, uma era definida por angústia e convulsão nas páginas do Apocalipse. Sua presença é fundamental na narrativa que se desenrola, que culmina no conflito final entre a luz e as trevas. Em tais tempos, é natural ponderar, em meio à cacofonia das guerras, a angústia das nações e a dor da criação, qual o papel que o Anticristo desempenhará. A urgência se entrelaça com a artimanha, brandindo falsas promessas de paz a um mundo desesperado para evitar a calamidade, enquanto sua verdadeira intenção é a destruição e o domínio. Este reinado se opõe a tudo o que o reino de Deus representa. Com o cenário montado e os atores no lugar, nos vemos diante de uma questão profunda e perturbadora no tumulto destes dias finais, enquanto nos preparamos para o que pode vir. Que papel chocante o Anticristo desempenhará em 2024? Será ele quem interromperá a marcha em direção à Terceira Guerra Mundial, ou será ele o catalisador que nos impulsionará em direção a ela? Em meio a este cenário de profecia e predição, a questão paira no ar, palpável em sua urgência. Se o Anticristo interromperá a Terceira Guerra Mundial é uma questão que mexe com a alma. A verdade é que as Escrituras não afirmam explicitamente que o Anticristo irá parar a Terceira Guerra Mundial. Qualquer pessoa que afirme isso está oferecendo apenas sua opinião. Permita-me compartilhar minha opinião pessoal. Eu pessoalmente não acredito que haverá uma Terceira Guerra Mundial.
simplesmente devido a uma série de razões, uma das quais é a dissuasão nuclear. O conceito de destruição mútua assegurada sugere que o uso de armas nucleares levaria à aniquilação tanto do atacante quanto do defensor, o que serve como um poderoso impedimento contra o início de um conflito global que poderia evoluir para trocas nucleares. Outra razão é a opinião pública e a era da informação. Na era da informação, a opinião pública é difundida ampla e rapidamente, criando pressão imediata sobre os governos para evitar a guerra. Com a comunicação instantânea, há um maior escrutínio do governo. Ações e uma compreensão mais ampla dos horrores da guerra que podem influenciar as decisões dos líderes, além do fato de que o poder do armamento moderno agora é drasticamente diferente do que era durante o século XX. A evolução do armamento desde a Primeira e Segunda Guerra Mundial até a Era Moderna representa uma transformação drástica marcada por avanços tecnológicos que alteraram fundamentalmente a natureza da guerra durante a Primeira Guerra Mundial. O combate foi caracterizado pela guerra de trincheiras e armas relativamente primitivas como o ferrolho. Rifles de ação, metralhadoras e artilharia de gás mostarda foram a força dominante no campo de batalha, causando a maioria das vítimas. A Segunda Guerra Mundial viu avanços significativos com a introdução de tanques mais sofisticados, aeronaves e assim por diante. Os avanços e a tecnologia deram origem a armas inteligentes, sistemas não tripulados, como drones e capacidades de guerra cibernética que podem perturbar a infraestrutura inimiga sem presença física. O arsenal militar atual inclui munições guiadas de precisão, sistemas avançados de defesa antimísseis. Tecnologia furtiva que permite às forças atacar com notável precisão a grandes distâncias. As armas nucleares também evoluíram com os arsenais de hoje capazes de causar muito mais destruição do que os usados na Segunda Guerra Mundial. O armamento é tão poderoso que não acredito que haverá um antes da chegada do Anticristo. No entanto, é importante notar que quando o Anticristo chegar, ele virá como um homem de paz. É plausível e poderia ser um cenário em que ele impedirá o mundo de entrar na guerra como um homem de paz. Observe minha escolha de palavras, é um cenário plausível, não afirmo nem por um momento que isto é o que vai acontecer, mas o mundo ouviria um homem que o impedisse de mergulhar na guerra. O actual cenário global caracterizado por tensões políticas significativas e agitação não é mera coincidência, mas um componente crucial da narrativa profética. Este clima de instabilidade e desordem cria um terreno fértil para o surgimento do Anticristo. Como vemos hoje, o mundo está dividido, refletindo as condições previstas que precederia a chegada do Anticristo a nível global. Há um profundo e universal clamor pela paz, um anseio profundo e retumbante que ecoa pelas nações dilaceradas pelo conflito e pela divisão. Este desejo irresistível de paz é a condição exata que poderia pavimentar o caminho para o Anticristo, que é profetizado para emergir como um farol de falsa paz. A Bíblia em Daniel 8:25 oferece um aviso prévio sobre sua natureza enganosa, afirmando: através de sua política também fará com que a astúcia prospere em suas mãos e ele se engrandecerá em suas mãos. Coração, e pela paz destruirá muitos. Ele também se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrantado sem mão. Esta escritura ilustra como o Anticristo explorará o anseio universal pela paz para ascender ao poder apenas para usá-lo como um disfarce para seu. Além disso, as intenções sinistras 1 Tessalonicenses 5:3 também apoiam esse ponto de vista, alertando 1 Tessalonicenses 5:3, pois quando eles disserem paz e segurança, então a destruição repentina virá sobre eles como as dores de parto sobre uma mulher grávida, e eles não escaparão deste versículo. Sublinha o perigo de confiar numa peça falsa que abruptamente dará lugar a um caos sem precedentes sob o governo do Anticristo. O mundo perceber-se-á como desfrutando de um estado de paz e segurança, mas esta tranquilidade será abruptamente destruída, tal como as dores de parto que subitamente tomam conta de uma mulher grávida. Mulher durante os primeiros estágios da tribulação, um período de intensas provações e tribulações após o arrebatamento. Os incrédulos serão embalados por uma sensação enganosa de paz e segurança. No entanto, este período de calma provará ser uma escritura passageira e enganosa. Menciona especificamente um tratado de paz em Daniel 9:27, indicando um acordo que será forjado pelo Anticristo e então quebrado no meio do período da tribulação.
O versículo diz: e ele confirmará a aliança com muitos por uma semana, e no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação, e para a propagação das abominações ele o tornará desolado até a consumação, e aquele determinado será derramado sobre os desolados. Nesta passagem detalha um período de aparente paz ou estabilidade iniciado por esta figura enigmática. A aliança com muitos por uma semana é normalmente entendida como um tratado de 7 anos, com o termo uma semana simbolizando um período de completude. Na numerologia bíblica, esta aliança é particularmente significativa porque sugere um período temporário de paz ou normalidade, possivelmente na região politicamente volátil do Médio Oriente. No entanto, a profecia prevê uma traição deste acordo no meio da semana. Depois de 3 anos e meio, o anticristo quebrará esta aliança. Essa mudança abrupta marca um momento crucial nos eventos escatológicos, significando a transição da paz enganosa para o conflito aberto. Em termos simples, essa passagem é frequentemente interpretada como o anticristo fazendo um tratado de paz ou aliança, especialmente com Israel, por 7 anos, mas depois quebrando-a no meio do caminho, revelando sua verdadeira natureza malévola. Esse ato de traição destaca as estratégias enganosas empregadas pelo anticristo e serve como um aviso severo para permanecer vigilante e perspicaz. O estado atual do mundo não deveria ser uma surpresa para um cristão. Mateus 24, 2.6-7 nos alerta sobre guerras, rumores de guerras, fomes, pestilências e terremotos, chamando esses eventos de o início das dores. Jesus nos advertiu sobre os dias que estamos vivendo. Por que ficar surpreso então? Não devemos viver com medo constante. Como seguidores de Cristo, somos chamados a não nos concentrarmos no caos ao nosso redor, mas sim a fixar nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Embora seja compreensível sentir-se inseguro ou oprimido pelos males que testemunhamos diariamente, Jesus nos oferece uma ordem clara: não deixe seus corações ficarem perturbados. Se buscamos a paz que só Cristo pode proporcionar, é essencial desviar nosso foco das questões políticas e naturais. Perturbações. E em relação ao próprio Cristo, a Bíblia está repleta de casos em que os seguidores de Deus encontraram paz e força não nas suas circunstâncias, mas no seu foco inabalável na soberania de Deus. Considere Josué, que assumiu o manto da liderança em Israel durante um período de grande conflito. Quando jovem e potencialmente ansioso, a garantia que Deus lhe deu foi direta, mas profunda: não desanime hoje. Jesus estende a mesma mensagem a cada um de nós, não importa a agitação global, as manobras políticas ou as mudanças sociais que observamos. Somos encorajados a permanecer firmes e tranquilos. Isso não é um chamado à ignorância ou indiferença em relação aos eventos mundiais, mas sim um convite para percebê-los através das lentes da perspectiva eterna de Deus. Lembre-se de que nenhum poder ou governo terreno pode destronar o soberano governo de nosso Deus. Ele permanece firmemente em seu trono, orquestrando eventos de acordo com sua vontade e propósito divino. Como crentes, temos o privilégio e a responsabilidade de viver não com medo, mas com fé, não no caos, mas em os passos ordenados que Jesus estabelece para nós. Ao fazê-lo, tornamo-nos faróis de esperança e paz num mundo que precisa desesperadamente ver a estabilidade e o amor que advém da confiança em Cristo. Além disso, vamos inspirar-nos nos apóstolos e nos primeiros cristãos que, apesar da perseguição e as dificuldades, avançam com coragem e alegria. Seu segredo: eles conheciam a realidade da promessa de Cristo. Neste mundo você terá problemas, mas tenha coragem. Eu venci o mundo. João 16:33. Esta verdade profunda os capacitou para enfrentar as adversidades com uma paz que transcende a compreensão humana. Nestes últimos dias, à medida que os sinais dos tempos se revelam, conforme predito nas Escrituras, não sejamos consumidos pelo medo ou pelo desespero. Em vez disso, concentremo-nos em aprofundar o nosso relacionamento com Jesus, estudando a palavra e engajando-nos em oração com mais fervor. Enquanto fazemos, nossas vidas refletirão a paz inabalável que vem de conhecer e caminhar com o nosso Salvador para viver efetivamente nestes tempos. Lembre-se de buscar sabedoria não no mundo, mas na palavra de Deus. Permaneça firme na convicção de que Deus tem um plano e um propósito para a sua vida, que ultrapassa os problemas momentâneos deste mundo.
Ao viver dessa forma, você não apenas encontrará paz interior, mas também será um instrumento de paz e luz para os outros. Permita que Jesus oriente seus passos santos durante estes últimos dias. Abracem a paz que Ele oferece e caminhem com confiança, sabendo que Deus está no comando, nos guiando em direção a um reino eterno, onde todas as lágrimas serão enxugadas e a paz prevalecerá para sempre.